Olá. Depois da decisão do Supremo de só permitir a prisão após esgotados todos os recursos, Câmara e Senado discutem propostas de emenda à Constituição que restabelecem a prisão após condenação em segunda instância. A proposta da Câmara, que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça há mais de 2 meses, deve ser votada esta semana. O acordo na comissão foi de que os deputados esperariam a decisão do Supremo para votar a proposta. Aqui no Senado, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, disse que vai incluir na pauta da próxima reunião da CCJ, na semana que vem, a PEC que permite a prisão após a condenação em segunda instância. A proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, altera o artigo 93 da Constituição Federal para deixar claro que a condenação por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, mesmo que ainda caibam eventuais recursos. Com essa PEC, nós teremos segurança jurídica. Vai estar na Constituição que a prisão começa a ser cumprida, que a pena começa a ser cumprida a partir do julgamento por órgão colegiado, ou seja, a partir de segunda instância. E o Senado vai dar uma mensagem ao Brasil mostrando que nós não compactuamos com a impunidade, que o Brasil não pode voltar a ser o único país do mundo onde criminoso de colarinho branco recorre ad infinito na justiça e jamais vai para a cadeia. A relatora é a senadora juíza Selma, que apresentou parecer favorável à proposta. Promulgação da reforma da Previdência e proibição de cortes em recursos destinados para obras públicas são os destaques do plenário. O presidente do Senado marcou para terça-feira a promulgação da reforma da Previdência e o presidente Jair Bolsonaro deverá participar desta sessão aqui no Congresso Nacional. E os senadores deverão concluir a votação em primeiro turno da PEC paralela da Previdência com a apreciação de destaques que podem alterar o texto principal já aprovado. Entre eles estão o que vai garantir o pagamento integral da aposentadoria em casos de invalidez e o que vai considerar os 80 maiores salários de contribuição na definição do valor do benefício. E o plenário poderá votar ainda o projeto que proíbe o contingenciamento de recursos destinados a obras públicas e um outro que vai repassar para secretarias de segurança pública parte do dinheiro arrecadada com leilões de carros apreendidos. E também está na pauta a Semana Nacional do Uso Consciente da Água. A sessão do Congresso de promulgação da reforma da Previdência está marcada para amanhã, às 10 horas. As novas regras devem ter efeito nos contra-cheques a partir de março do ano que vem. E hoje, as mudanças previdenciárias foram debatidas em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Esta advogada denunciou o que chama de confisco para os servidores públicos e famílias, possibilidade trazida pela reforma da Previdência. Se pegarmos, senador Paim, a contribuição com alíquotas, que já chegam a 22% no texto da PEC 06, somarmos essa contribuição já exacerbada ao imposto de renda de 27,5% e ainda alíquotas extraordinárias, estamos sem dúvida falando de confisco, vedado pela Constituição Federal no seu artigo 150. Não pode haver uma tributação que alcance 50% da propriedade privada. E quando falamos de propriedade privada, falamos também da subsistência das famílias. Outro prejuízo denunciado. Juízes de primeiro grau podem ficar impedidos de julgar causas de grande impacto para a União, estados ou municípios. É um verdadeiro jabuti legislativo, que é a criação do incidente de prevenção de litigiosidade, que é um instrumento para impedir que os juízes de primeiro grau julguem causas contra o ente público, desde que presente relevante efeito multiplicador das demandas judiciais. Isso quer dizer que aquelas ações judiciais que são ajuizadas em primeiro grau poderão ser avocadas pelo Tribunal Regional ou pelo Superior Tribunal de Justiça, ou até mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. Corremos o risco dos argumentos do governo serem recebidos com muito mais força do que os argumentos dos segurados.
ou dos cidadãos, porque não está restrito a debates previdenciários. A PEC 133 fala qualquer demanda de direito público. Então, a gente tem ali, talvez a cidadania vai ficar muito carente de representação nesse debate. Os debatedores também criticaram a retirada de aspectos constitucionais referentes à Previdência e a falta de sensibilidade quanto ao peso dos benefícios previdenciários para famílias de baixa renda e para a economia dos pequenos municípios. A Previdência Social, ela é a força motora dos municípios. Constato a realidade das cidades do interior nos dias de pagamento da Previdência Social. É uma verdadeira revolução. O município fica agitado, a cidade arrecada muito mais, desde o homem que trabalha na moto, no táxi, ao supermercado e à farmácia. Agita a cidade, cresce o volume de negócios, o comércio cresce, o faturamento do comércio local, de uma maneira geral, cresce em torno de 40% a 50% a mais. Ela não reformou nada, ela só trouxe uma coisa: desconstitucionalizou as regras. No programa Primeiro Item da Rádio Senado, o consultor legislativo Pedro Neri falou sobre a PEC paralela da Previdência. O consultor é especialista neste assunto e participa todas as segundas-feiras desse programa, que vai ao ar diariamente da 1 às 2 da tarde. Reforma da Previdência. Hora de falar sobre a reforma da Previdência com o nosso convidado, o consultor legislativo e especialista nessa área, Pedro Fernando Neri. O principal ponto da PEC paralela é a inclusão de estados e municípios nas regras da reforma. E aí eu te pergunto, como vai funcionar, caso o Senado e a Câmara aprovem esse texto, como isso funciona para estados e municípios? Eles podem escolher se entram ou não, eles podem ter regimes próprios. Explica para a gente, por favor, como funciona essa regra. Pois é, Pedro, como que é hoje? Hoje a regra que está na Constituição vale para todos os servidores públicos, sejam da União, sejam dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Com a reforma aprovada lá na Câmara dos Deputados, se retirou os estados e os municípios da Constituição. Então, a atribuição para tratar de previdência dos servidores passou para cada governador e cada assembleia, no caso dos estados, e para cada prefeito e cada Câmara Municipal, no caso dos municípios. O que a PEC paralela faz é promover, digamos assim, um desenho intermediário entre a situação atual e a situação da PEC que está indo à promulgação. Continua sendo competência dos estados e dos municípios tratar da Previdência, como a Câmara dos Deputados quis, porém, a adesão às regras da União fica facilitada. O estado ou o município podem adotar as regras da União de maneira relativamente simples. Porque, como consta da PEC aprovada, o estado precisa de um pacote para aprovar as regras que ele quiser. Idade mínima precisa de emenda à Constituição Estadual ou lei orgânica, outras questões precisam ou de lei complementar ou de lei ordinária. Existe um receio também de que a PEC, como aprovada, dificulte o aumento da contribuição dos servidores nesses entes subnacionais, e a PEC paralela vem para facilitar, digamos assim, essa inclusão, respeitando o anseio ali dos deputados de dar uma atribuição maior, uma participação maior para os próprios governadores, deputados estaduais, por exemplo, de tratar desse tema. Então, basta uma lei ordinária na PEC paralela para que o governador ou o prefeito adote as regras, desde que essa lei ordinária seja de iniciativa do governador ou do prefeito, quer dizer, ele que tem que mandar. Essa lei ordinária não pode, quando se usa esse mecanismo da adoção das regras da União, se adota todas as regras. Então, no caso de adotar as regras da União, não pode adotar parte, adotar só por um tempo, não, é para valer mesmo, sendo que no arranjo da PEC aprovada, quer dizer, o que vale sem a PEC paralela, o governador ou o prefeito e suas assembleias e câmaras têm liberdade para escolher a regra que quiser, inclusive para afrouxar a regra em relação ao que é hoje. Diante de um desequilíbrio financeiro muito grave nas previdências estaduais e municipais, só no caso dos estados a gente está falando de um déficit anual que é da ordem de 100 bilhões de reais, o déficit atuarial, que é a soma dos déficits dos próximos anos é da ordem de 5 trilhões, no caso dos estados e municípios. Então, diante da gravidade dessa situação, existe, acho que por parte da maioria dos senadores, uma preocupação de que os entes simplesmente não conseguissem reformar sua previdência nos moldes do que a PEC principal
propôs, e aí esse estado, esse município ficasse inviabilizado, com dificuldade grande até de pagar salários, de prestar os serviços públicos mais básicos. Então a PEC paralela vem para facilitar essa adesão às novas regras. Um dos temas que a PEC paralela trazia no primeiro texto era o fim da isenção de impostos que era concedida a entidades filantrópicas, como hospitais e escolas, e que foi retirada pelo relator. Como foi esse debate? Por que a escolha por retirar isso do texto da PEC? Hoje, as entidades beneficentes são isentas de qualquer contribuição para a Seguridade Social. Então, isso inclui entidades filantrópicas no sentido estrito, né? Alguém que está fazendo filantropia, de fato, mas inclui também escolas, grandes faculdades, até hospitais, que arrecadam bastante dos seus clientes, que não fornecem serviços gratuitos, faculdades que podem cobrar mensalidades de 6, 7 mil reais, e são isentas de pagar a previdência dos seus funcionários, dos seus professores ou médicos, enfim, ainda que eles tenham direito a todos os benefícios do INSS. De fato, no texto original da PEC paralela, as entidades filantrópicas da área de saúde eram preservadas, desde que estivessem no SUS, quer dizer, prestando parte do seu serviço sem contraprestação do usuário, mas as entidades de educação eram completamente excluídas. Isso, ao longo do debate, se mostrou um pouco complexo, porque existem entidades de educação que fazem, de fato, filantropia. E como a gente está falando de uma PEC, Pedro, quer dizer, de uma emenda à Constituição, não é exatamente o tipo de texto que é mais adequado para tratar de minúcias, de detalhes, como é que eu diferencio a faculdade que arrecada bastante de uma escolinha no interior que está atendendo uma população pobre. Então, esses critérios vão continuar sendo de lei complementar, que pode tratar desse assunto. E a única inovação nesse sentido da PEC paralela é a previsão de que a União vai ter que compensar essa renúncia, quer dizer, o dinheiro que ela não arrecada, que o INSS não arrecada por conta dessas entidades, vai ter que ser compensado pela União. Então, até para fins de apuração do próprio déficit previdenciário, do déficit da Seguridade Social, haveria uma mudança no cômputo desses valores. O fato de ter a PEC da reforma da Previdência já aprovada e indo à promulgação, e ter uma análise de uma PEC paralela que também discute pontos que são considerados os mesmos de outra PEC, teria motivo ou teria alguma possibilidade de se questionar isso, porque elas estão sendo apresentadas na mesma sessão legislativa, quer dizer, no mesmo ano aí de discussão? Você pode falar um pouquinho para a gente de regras constitucionais em relação a isso? Não, a PEC paralela, ela é de forma um mecanismo consagrado, uma vez que ela já foi usada, esse mecanismo já foi usado anteriormente, né? Ele surge na reforma da Previdência de 2003, a reforma do governo do presidente Lula. A PEC paralela, naquela ocasião, surgiu como uma iniciativa de senadores para alterar o texto que vinha da Câmara, sem promover mudanças diretamente na PEC principal, para evitar que ela voltasse à Câmara o texto completo. Então, foi exatamente isso que foi feito agora aqui no Senado. As alterações feitas pela Casa se concentraram em supressões do texto que veio da Câmara, e modificações no texto, quer dizer, alterações, adições, acréscimos, foram feitos na PEC paralela, uma PEC nova, e que aí já vai aprovada do Senado para a Câmara dos Deputados. Então, não tem nenhuma questão como aquelas que são relativas à medida provisória. Às vezes a medida provisória cai, não pode editar outra no mesmo ano. Não, a PEC paralela, o poder aí do constituinte derivado, que são os deputados e senadores dessa legislatura, é bastante, digamos, soberano para fazer essas alterações. Pedro Fernando Neri, muito obrigado por participar com a gente aqui dessa série especial sobre reforma da Previdência, esclarecendo para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas sobre os principais assuntos que vão alterar as aposentadorias dos brasileiros. Obrigado por participar com a gente aqui. Eu que agradeço, Pedro, um prazer. Reforma da Previdência. E aqui conosco está o produtor e apresentador do programa Agenda Econômica, José Paulo Tupinambá. O Tupi traz hoje ao Senado Notícias a proposta de emenda à Constituição do Pacto Federativo, que propõe a extinção de municípios. Boa tarde, Tupi. Boa tarde, André. Pois é, a PEC propõe a extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que tenham arrecadação própria menor do que 10% de sua receita. Ou seja, que tenham 90% dos recursos que recebem provenientes de repasse de impostos cobrados pela União.
O problema é que essa situação atinge quase todas as cidades brasileiras com menos de 5 mil habitantes. Um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios, com base em dados do IBGE, constatou que 1.217 das 1.252 cidades brasileiras estão nessa situação. São 97%. E o número de municípios com pelo menos 10% de receita própria em todo o país, sem contar sua população, chega a 82% do total, segundo a Confederação. E inclui até mesmo a capital de estado, Boa Vista, em Roraima. Lembrando que os impostos municipais são 3. O ISS, Imposto sobre Serviços, o IPTU, sobre imóveis urbanos, e o IPVA, sobre os automóveis. Sempre é bom lembrar que a maioria dos municípios criados depois da Constituição de 88 sempre mirou mais os benefícios de entrar na partilha do bolo de recursos federais do que nas receitas próprias, que seriam geradas com a Constituição do município. E se, por um lado, isso gerou mais despesas administrativas com a criação de poderes executivo e legislativo próprios, por outro lado, aumentou os recursos para a população desses locais, o que sempre gera uma melhoria em serviços públicos, mesmo que pequena. E convencer os congressistas a aprovar essa medida em um ano de eleições municipais, como vai ser 2020, pode significar um grande problema para o governo, né, André? E uma grande dor de cabeça, né, Tupi? Muito obrigado pela sua participação aqui no Senado Notícias. Um grande prazer para mim. Obrigado também. Foi sancionada a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. A LDO define as metas e as prioridades da administração federal para o ano seguinte. Em 2020, a previsão do Executivo para o salário mínimo é de R$ 1.040. A meta fiscal estabelecida prevê um déficit de 124 bilhões de reais. Já a inflação está prevista em 4%. O crescimento do Produto Interno Bruto esperado pelo governo é de 2,7%. E a cotação do dólar prevista é de R$ 3,70. Gostaríamos de ter votado esse relatório ainda no mês de julho, mas não foi possível e estamos chegando aqui hoje no mês de outubro para concluir e para completar a nossa missão que nos foi dada. Neste ano, a LDO foi aprovada pelo Congresso em outubro, com um atraso de 3 meses. Os meus cumprimentos ao relator Cacá Leão, que admitiu uma importante emenda de nossa autoria, que passa a dar possibilidade de aplicação de recursos para construção, ampliação e conclusão de obras em entidades privadas sem fins lucrativos. A Polícia Legislativa começou a usar na última semana cães farejadores para aumentar a segurança no Congresso Nacional. Essa é a Maeva e esse é o Chuck. Maeva tem apenas 2 anos, mas já é especialista em farejar armas e explosivos. Chuck tem 10 meses e está sendo treinado para seguir os passos da parceira. Os cães foram usados pelas polícias do Senado e da Câmara dos Deputados para auxiliarem na checagem da segurança de um evento realizado na quinta-feira. Foi a primeira vez que animais auxiliaram nesse tipo de revista. Esse trabalho é um evento piloto, só iniciou-se durante essa semana. Começou com um treinamento dos policiais em cursos específicos para a condução de cães de detecção e está culminando agora na introdução dos cães com eventos teste aqui nas casas legislativas. Os cães farejadores começam a ser treinados ainda filhotes e se aposentam entre 8 e 10 anos. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a lei que tipifica o crime de denunciação caluniosa com fins eleitorais. Está prevista a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa para quem a descumprir. Tramita no Senado um projeto para que o SUS forneça medicamento à base de canabidiol, uma substância retirada da planta da maconha. Segundo o autor da matéria, senador Eduardo Girão, o canabidiol não tem ação psicoativa e pode auxiliar no tratamento de algumas doenças. Ele acredita que, se o projeto for aprovado, pacientes vão se beneficiar sem que haja brechas para facilitar o uso recreativo da maconha. Senadora, a regulamentação do uso medicinal da maconha e do cânhamo é um debate amplo, já está presente no Senado há alguns anos. Por que o senhor achou necessário legislar sobre esse aspecto específico, o fornecimento apenas do canabidiol pelo SUS? Muito bom.
para que avance o que é certo. Famílias estão necessitadas, a partir de crianças e adolescentes que têm problemas de epilepsia refratária, do CBD. Então, não tem por que a gente ficar debatendo muito esse assunto se a solução é simples. A solução é se encontrar esse medicamento e fornecer de forma gratuita para essas famílias, que são em torno de 200 a 300 famílias cadastradas. Então, é um debate que já tem desde 2014 aqui na Casa, aqui no Senado. Eu, como ativista, participei desse debate no Senado em 2014 e acredito que é um assunto. O senhor vinha nas audiências públicas, vinha né, nas senador? audiências, várias audiências públicas que foram feitas aqui, conversamos com famílias também, mas ao mesmo tempo a gente observou o que está por trás de alguns outros ativistas. Respeito quem pensa diferente, mas eu vejo que tem um objetivo que desvirtua o atendimento dessas famílias, que é um objetivo que visa a maconha recreativa como o fim e o meio utilizando dor de crianças, dor de famílias. Isso ficou claro para mim desde 2014 em audiências públicas. Eu mergulhei, estudei esse assunto, viajei em países e estou aqui hoje para combater o bom combate, que se faça o bem, mas sem permitir o mal, que é o cultivo da maconha, né? Porque não tem como se controlar, não tem como se fiscalizar, e isso para debandar para problema de saúde com óleo é muito grande, e com a maconha recreativa, aquela maconha fumada, que é um desastre, que causa problema de insegurança, que potencializa a esquizofrenia, que causa problemas de tráfico de droga, que não vai resolver nada disso, muito pelo contrário, vai aumentar todos os problemas que o cigarro tem, a maconha 8 vezes pior. Senador, o senhor, quando participava das audiências públicas como ativista, o senhor já tinha essa percepção da necessidade de que o Serviço Público de Saúde fornecesse o canabidiol, ou o senhor mudou de opinião de lá para cá? Olha, foi um aprendizado. Foi um aprendizado, a gente foi... O senhor era contra a liberação de qualquer substância derivada da maconha? Era contra. Em primeiro lugar, não existe maconha medicinal, né? Isso é um tema que foi utilizado por boa parte aí dos ativistas para confundir. E isso foi revelado num vídeo que está gratuito no YouTube, que ativistas pró-maconha esqueceram de apagar, um hangout, que mostra as conspirações que se tem para legalizar a maconha no Brasil, para se liberar. Então, quem quiser pesquisar sobre esse assunto, vai lá no YouTube, que você vai ver uma denúncia que foi feita pelo senador Magno Malta, aqui, que está na Polícia Federal, que mostra a estratégia para se liberar a maconha no Brasil, que usa dor de pessoas. Nós estamos aqui para separar o joio do trigo. Tem famílias que precisam? Precisam. Então, essas a gente tem que fornecer de graça, rapidamente, o CBD. Eu quero só... Mas o senhor descobriu isso ao longo desses anos? Debates, ao longo dos debates, das audiências públicas, viajando países, estudando, ouvindo o Conselho Federal de Medicina, ouvindo a Associação Brasileira de Psiquiatria, que reúne mais de 8 mil médicos no Brasil, e a gente viu que um lado você pode agilizar, mas outro você tem que ter muito cuidado para não entrar na... Mas ainda não é consenso, não é, senador? Mesmo entre os próprios médicos. Existe confusão. Os médicos é consenso. O Conselho Federal de Medicina, né, é totalmente contra. Assim como a Associação Brasileira de Psiquiatria. É contra a liberação do canabidiol para uso medicinal? É contra o THC. O THC, a maconha tem 500 substâncias, né? Dessas 540 já foram identificadas, né? Fitoquímicos. Pronto, muito bem. Dessas 540 substâncias, uma delas, trabalhada em laboratório, certo? De forma sintética, se gera esse aqui, que é o CBD. Não sei se a câmera dá para mostrar. Cabe na palma da mão, né? Isso é um extrato que é trabalhado em laboratório. Esse sim tem evidência científica que ajuda a diminuir as convulsões de crianças. Isso já é... Em casos de epilepsia refratária, que não reage a nenhum outro medicamento, né? Exatamente. Isso aqui resolve. E é isso que a gente está querendo agilizar. Eu queria que todos esses ativistas que querem liberar
o plantio, o cultivo da maconha, que eles nos ajudassem a liberar isso aqui, através do nosso projeto de lei, que é o projeto de lei número 5158 de 2019, que visa obrigar o SUS a fornecer para essas famílias esse medicamento. Agora, é importante que se diga que, só para fazer uma comparação para as pessoas entenderem, né, o captopril é um medicamento trabalhado em laboratório também, que ajuda a hipertensão, né, controla a hipertensão. E ele já tem um derivado. O derivado, olha, ele vem do veneno da jararaca, da cobra jararaca. Trabalhado em laboratório, ele consegue fazer isso sob fiscalização e é um remédio popular no Brasil. Então, é a mesma situação da maconha. Ou seja, a maconha, ela é uma planta que ela tem muito mais problema do que solução. Então, ela pode causar dependência química, ela pode causar evasão escolar, ela pode causar muitas situações. Agora, trabalhada em laboratório, ou seja, não precisa cultivar, não precisa plantar, ela consegue um resultado desse. Esse medicamento aqui é americano, é dos Estados Unidos, que é importado para o Brasil. Mas existe já no Paraná uma indústria que já está bem avançada e que vai produzir em território nacional de forma sintética, sem a necessidade do cultivo. Senador, uma emenda apresentada pela senadora Mara Gabrilli ao seu projeto altera a proposta para que sejam fornecidos medicamentos à base de cannabis e seus derivados e análogos sintéticos, né? Na justificativa da emenda, a senadora diz que não há justificativa científica para que haja essa limitação que o senhor propõe, que é fornecer medicamentos apenas à base de canabidiol, um único dos derivados da maconha. Como é que o senhor avalia a questão? Eu avalio justamente na área científica, né? Ela tem um posicionamento, eu respeito o posicionamento da senadora Mara, que eu tenho muito apreço, mas a ciência diz outra coisa. Inclusive, eu levei para a Anvisa, a semana passada, um carrinho cheio de pesquisas do mundo inteiro, mostrando que o CBD resolve. E que esses outros componentes, eles não têm efeito prático, muito pelo contrário. Nós temos conhecimento de pessoas que tomaram óleo da maconha a partir do plantio e que se deram mal, que teve efeitos prejudiciais à saúde. A dipirona, só para você ter uma ideia, que todos nós tomamos, a dipirona, ela passou 10 anos fazendo testes para que fosse colocada no mercado. Nós precisamos ter responsabilidade. As pessoas precisam entender que existe uma indústria poderosa que quer liberar a maconha no Brasil. Uma indústria de 124 bilhões de dólares até 2024. Então, grandes interesses comerciais estão em jogo. E o objetivo é glamorizar a maconha. É tornar a maconha algo que na década de 60, de 50, era o cigarro. E a gente viu ao longo do tempo o que é que o cigarro fez com o organismo humano. A maconha, ela tem um potencial 8 vezes mais destrutivo. Ela não é uma droga leve, é uma droga perigosa, especialmente para a juventude. Senador, o senhor apresentou esse projeto perto da aprovação da sugestão legislativa que chegou ao Senado, que propunha a regulamentação, né, do uso medicinal da maconha e, enfim, eram mais de 900 artigos, né? E qual o senhor imagina que essa sugestão legislativa foi convertida em projeto de lei e está tramitando no Senado agora? Como é que o senhor avalia a possibilidade de regulamentação? Eu avalio que é um projeto, é uma sugestão que tem muitas falhas, né, que foi aprovado na CDH. Eu fui um voto contra, inclusive li um relatório de várias laudas mostrando as falhas. Por responsabilidade na nação, eu acredito que a CAS, que a CCJ, que a CAI vão ter um entendimento diferente, né? Nós vamos propor audiências públicas para buscar a verdade, né? E eu acho que isso é um papel de um parlamentar, buscar a verdade e ter respeito à vida e à saúde das pessoas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.